Fala, jogadora! Adélia Bristotti aqui, estudante e atleta da Graceland University. Foi uma noite difícil. Ontem, Brasil eliminado para a Croácia na nossa Copa do Mundo 2022. E acho que todo mundo que assistiu tá muito inconformado. É muito pensamento, é muito e se que passam pela cabeça. E a gente começa a se perguntar, né, de todas as possibilidades e enfim, começa a gerar um turbilhão de pensamentos e gera aquela ansiedade. Tô com tanta coisa na minha cabeça que eu resolvi gravar um vídeo aqui pro canal. E eu peço que reparem no título do vídeo, que é por que nós não conseguimos esse tão sonhado Hexa, que a gente tá há tantos anos agora, 20 anos já, em busca. Então, esse vídeo não é para falar por que o Brasil perdeu para a Croácia, é para falar um pouco sobre algumas coisas que eu tenho observado como brasileira, como torcedora da nossa seleção feminina e masculina, e também todas as outras equipes brasileiras que competem no esporte, e também como uma pessoa que está jogando futebol hoje fora do país e começa a ver as coisas de uma forma um pouco diferente. Esse vídeo, então, não é pra culpar Neymar, não é pra culpar Tite, não é pra culpar Rodrigo, não é pra culpar Marquinhos, não é pra culpar ninguém, não é pra botar um herói e um vilão nesse cenário, é pra realmente falar algumas coisas que eu tenho observado e que me fizeram refletir bastante nessa eliminação do Brasil ontem. No início desse ano, a galera que acompanha aqui o canal sabe que eu trabalhei no Campeonato Nacional de Basquete Universitário aqui da liga que eu jogo nos Estados Unidos, e pra quem não sabe, vou deixar o link aqui na descrição, porque eu fiz vlog lá nesse trabalho e foi uma experiência bem legal. E desde então eu comecei a acompanhar bastante o basquete, não necessariamente assisto todos os jogos, mas me interesso bastante pelo basquete, porque depois de acompanhar um campeonato nacional, eu vi o quanto esse esporte ele envolve dois fatores primordiais para o esporte, que é a mentalidade e o trabalho em equipe. Então, o basquete, ele é um esporte que não funciona sem esses dois aspectos. Então, por causa disso, eu comecei a acompanhar muito filmes de basquete, documentários sobre basquete, e nisso eu acabei há alguns meses assistindo documentário sobre o Redeem Team dos Estados Unidos. Esse documentário tá lá na Netflix para quem quiser assistir, eu acho que é um filme que tem mais ou menos 1 hora e pouquinho. Para quem não sabe, os Estados Unidos em 2004, na Olimpíada de Atenas, perdeu pela primeira vez em muitos anos o título do basquete nas Olimpíadas. Então aquilo foi uma coisa super chocante para o mundo, porque da mesma forma que o Brasil é considerado país de futebol, os Estados Unidos é considerado o país de basquete. Então, quando aquilo aconteceu, foi um caos. Então foi iniciado todo um projeto para fazer os Estados Unidos voltar ao topo e conquistar o título das Olimpíadas novamente. Esse time que perdeu as Olimpíadas em 2004 não era qualquer time, tinha o LeBron James, tinha o Dwayne Wade, tinha o Carmelo Anthony, então tinha vários jogadores que hoje a gente vê como lendários, mas que naquela época eles eram muito jovens, então eram os que eles chamam de rookies aqui nos Estados Unidos. Então, esses caras foram para a Olimpíada em 2004 porque ninguém queria ir. As estrelas da NBA não queriam para a Olimpíada, então os Estados Unidos sempre eles levavam jogadores universitários para as Olimpíadas ou jogadores jovens, porque eles realmente não davam tanta importância para esse campeonato. Então, eles fizeram esse esquema todo para melhorar o time depois dessa derrota, mas mesmo assim, em 2006, eles acabaram perdendo o Campeonato Mundial de Basquete, se eu não me engano, para a Grécia. Então, mesmo iniciando ali o trabalho, foi feito todo um esforço, ainda não conseguiram voltar lá pro nível que eles estavam. E aí eles decidem trazer o Kobe Bryant, que já era um jogador mais velho, para compor o elenco das Olimpíadas. E em 2008, eles finalmente conseguem recuperar esse título que eles consideram como pertencente a eles sempre. E por que antes os Estados Unidos não davam importância para as Olimpíadas? Porque basicamente eles não levavam em consideração que, apesar de eles serem os melhores no basquete, o mundo inteiro também estava começando a evoluir no basquete e a aplicar as próprias técnicas no basquete, a própria evolução no basquete, e sem eles perceberem, outros países lá estavam no mesmo nível que eles, a ponto de eles perderem as Olimpíadas, perderem o Campeonato Mundial e aí terem que correr atrás do prejuízo. Hoje eu sinto que nós, como Brasil, estamos numa situação muito parecida. Os Estados Unidos conseguiu consertar ali em pouquinho tempo, mas nós já estamos também há 20 anos nesse caminho quando se diz respeito à Copa, né? Fazendo uma metáfora, é como se nós tivéssemos a cereja do bolo, e ela sempre está na nossa mão. Assim como os Estados Unidos têm a cereja do bolo do basquete. Mas sem a gente saber como montar o bolo, não faz nenhum sentido a gente ter a cereja na mão, porque a gente vai colocar em qualquer bolo e ela não vai ter o mesmo efeito que ela deveria ter
na receita correta do bolo, certo? Então, nesses últimos anos, o que eu acho é que não é que a gente não saiba mais a receita do bolo, mas a receita do bolo hoje, ela já pode ser feita de muitas formas diferentes. Ela foi adaptada pelo mundo todo, muita gente colocou ingredientes novos ali, e o Brasil, talvez a gente ainda esteja muito apegado à nossa receita de bolo e tenha que aprender a aplicar esses outros elementos na nossa receita para aí sim colocar a nossa cereja lá em cima, que a gente sempre vai ter e os outros times não vão ter, e aí sim essa cereja do bolo realmente ser o nosso diferencial. Se vocês me perguntarem se eu gosto de jogar aqui nos Estados Unidos, a minha resposta seria não. Significa que eu não sou grata por estar aqui, que eu não gosto de estar aqui, que eu não tô aproveitando meu tempo aqui? Óbvio que não. Eu sou muito grata por estar aqui, eu aproveito cada minuto que eu tô aqui. Mas se me perguntar em termos de futebol, se eu gosto de jogar aqui, a resposta é não, porque eu não gosto de jogar aqui, eu não gosto do estilo de jogo daqui, eu não gosto da forma como enxergam o jogo, certas formas de aplicar a técnica aqui nos Estados Unidos, mas hoje eu estou jogando aqui, então quando eu entro em campo, seja para um treinamento, seja para um jogo, eu sei que o meu posicionamento ali dentro é de aprender, escutar, evoluir e ir colocando essas coisas para dentro, mantendo quem eu sou, mas também aplicando aquilo que é necessário para eu evoluir o meu jogo, principalmente estando aqui em outro país. Como brasileira, sinto que esse jogo, o estilo de jogo daqui me limita muito, porque tem várias coisas que eu amo sobre jogar futebol que eu não consigo aplicar no meu jogo aqui. Mas isso faz parte da experiência de estar aqui. Então, às vezes a gente enfrenta seleções como a Croácia e a gente pensa, vai ser fácil. Mas a Croácia tem a própria estratégia da Croácia. E às vezes essa estratégia vai acabar sendo superior se a gente não souber lidar com as diferenças que a gente tem com outros países e aplicar o que a gente tem de bom, mas também ver o que eles têm de bom a oferecer e adaptar a nossa estratégia em relação a isso. Se o futebol fosse uma pessoa, a gente sabe que o futebol seria brasileiro. Então, esse orgulho que a gente tem pelo futebol, ele pertence a nós, ele é uma das coisas, eu acho, mais preciosas e sagradas que a gente tem como país, mas eu acho que isso tem saído um pouco do caminho. Estando aqui, só por eu ser brasileira, eu sei da responsabilidade que eu carrego, porque a partir do momento que eu falo que eu sou brasileira, eu sei que se cria uma expectativa sobre mim que não se cria sobre ninguém aqui que é de outros países. Então, ser brasileira, a gente carrega esse orgulho, a gente carrega essa paixão, essa conexão com o futebol que nenhum outro país tem. E isso é maravilhoso, mas tem também um lado negativo da pressão, da cobrança, de querer se manter num mesmo método sempre de fazer as coisas. Pensando nisso também, outra reflexão é que todo ex a gente tá na mesma euforia. E essa euforia tem o seu lado positivo, que é tá junto, tá torcendo, tá feliz, mas tem o lado também negativo, que pra mim tem quase como se tornado uma arrogância da nossa parte, sabe? Quando essa arrogância, ela começa a se sobressair do nosso orgulho de vestir a camisa do Brasil, ela começa a soar quase como se a gente estivesse sempre cantando vitória antes da hora, antes de saber nem mesmo que a gente vai estar enfrentando na Copa do Mundo. Por exemplo, eu vejo que muita gente passa mais tempo secando outros times do que, de fato, analisando a nossa situação, pensando nos nossos jogos, na nossa proposta de jogo. Inclusive, uma coisa que a gente fala mentalmente no esporte é que não existe adversário, a gente tem que focar no nosso trabalho. Claro que se analisa o adversário, mas, por exemplo, a gente vê que quando seleções como Bélgica, Alemanha, Espanha, seleções grandes foram eliminadas, o pessoal fica rindo, fica tirando sarro, fica desmerecendo seleções que às vezes trazem um grande trabalho para a Copa do Mundo, mas acabam sofrendo da mesma coisa que nós acabamos sofrendo logo depois, que foi uma eliminação que soa como muito injusta. Então, para nós que somos um povo tão diverso, um povo tão feliz, eu acho que tá faltando um pouco de humildade ao nós estarmos no topo. E é muito massa que a gente tenha esse orgulho de ser brasileiro, mas eu acho que esse orgulho ele tem que ser muito mais pelo que nós somos do que pelo que nós temos. Então, assim, é muito massa que a gente é a única seleção penta no mundo. Mas se a gente for parar pra pensar, a Alemanha e a Itália, se nesses próximos 4 anos melhorarem, na próxima Copa podem virar penta também. E aí, qual vai ser o nosso discurso agora? O que a gente vai falar pros outros, sabe? Então, a gente tem o futebol mais bonito do mundo. Eu acho que isso é motivo de muito orgulho, mas eu acho que a gente tem que se perder um pouco quando a gente vai colocar esse orgulho externamente em frente aos outros. A gente tem que se orgulhar desse futebol bonito, mas muito mais
pelo que ele representa do que pelo que ele já trouxe no passado. É óbvio, orgulho das Copas que nós temos no passado, mas o nosso futebol, ele vai para sempre inspirar o mundo inteiro, independente de a gente ter conquistado 5 Copas. O futebol brasileiro é inspirador até hoje pelo que ele é e não só pelo que ele trouxe. Outro exemplo que eu acho legal trazer é que quando a Argentina perdeu o primeiro jogo, tava todo mundo rindo, tava todo mundo indo no Instagram dos argentinos fazer piada e provocar. E óbvio que isso faz parte do esporte, mas a Argentina acabou demonstrando uma capacidade de resiliência que tem faltado muito para nós no Brasil. E eu não falo só da seleção, eu falo sobre todos nós como brasileiros. Eu acho que nós temos que aprender muito mais sobre resiliência, que é lidar com essas situações difíceis. É saber que num torneio, mesmo num torneio curto como a Copa, a Argentina perdeu a primeira partida e depois deu a volta por cima, se tornou o primeiro colocado do grupo e agora se classificou para a semifinal. Então eu acho que para nós como Brasil falta muito essa resiliência de dar um passo para trás quando a gente está enfrentando um problema e realmente acreditar na solução desse problema. Não é à toa que o Brasil é uma seleção que perde muitas disputas de pênalti, porque parece que ali, por exemplo, o primeiro jogador perde o pênalti e todo mundo já desacreditou, seja a seleção, seja os torcedores, seja todo mundo. Então eu acho que falta muito essa resiliência, a gente fala aqui em inglês mental toughness, então, como é que eu vou falar isso em português? Mas tipo assim, quase como uma resistência mental, uma fortaleza, uma força mental que tá faltando para nós no Brasil como população. A seleção, no fim das contas, acaba representando o nosso país como um todo. Então a gente vê que, por exemplo, a importância que se dá para a saúde mental, para tópicos como esse, ainda é muito pouca. E ver isso num nível altíssimo, como a seleção brasileira, que é considerada a nossa maior equipe do esporte, é preocupante até, porque aqui nos Estados Unidos a gente vê como a saúde mental e o esporte hoje são coisas interligadas, não existe um sem o outro. A saúde mental ela é parte do esporte, porque a gente vê, quando uma partida vai para uma disputa de pênaltis, não existe mais melhor e pior. É realmente uma resiliência mental que vai existir ali. Então é muito difícil olhar para uma disputa de pênaltis e falar assim, o culpado é esse, aquilo. Não. A gente deixou de chegar naquela situação, então quando chega naquela situação não existe mais melhor e pior, não existe mais quem jogou bem, quem jogou mal, porque ali é uma questão de quem vai se sobressair. O esporte, ele hoje se transformou mentalmente, então eu acho que até uma certa teimosia da nossa parte como brasileiros, porque a gente tem essa mania, essa cultura de achar que às vezes a gente vai só insistir em alguma coisa e uma hora vai dar certo, e realmente talvez uma hora dê certo, mas a que custo, sabe? Porque quando a gente consegue construir uma base para as coisas e aí alcançar aquele objetivo, o resultado ele vai ser muito mais gratificante. No fim do dia, levando a uma conclusão de tudo isso, eu acho importante ressaltar que nós somos todos pessoas, sejam jogadores, sejam trabalhadores, sejam estudantes, todos nós temos famílias, amigos, pessoas importantes na nossa vida e no futebol não existe encontrar um culpado no fim do dia. É uma série de coisas que levam a um resultado. Então, se for olhar no primeiro tempo, alguém pode ter perdido um gol que poderia ter salvado o Brasil, da mesma forma que depois o Rodrigo perdeu um pênalti. Então não existe apontar o dedo agora para quem fez o certo e o errado. As coisas aconteceram. Tudo poderia ser evitado se a gente começasse a se perguntar e se. E infelizmente as coisas não são assim, ou felizmente, porque acho que a vida tem que ter um fluxo, né? Então agora eu acho que a gente tem que refletir sobre o nosso país, sobre nós como pessoas, sobre o valor que a gente dá ao esporte e sobre algumas questões que talvez a gente tenha que procurar dar um passo à frente agora para evoluir. O futebol, né, que é uma das nossas maiores fontes de alegria no nosso país, tem infelizmente se transformado em muita frustração. Mas a gente não pode perder esse orgulho de ter a cereja do bolo, a gente não pode perder esse orgulho, tá? Mas a gente tem que entender também que eu acho que é a hora de revisar a nossa receita do bolo e ver o que a gente vai fazer, se vai ser um bolo novo, se vai ser um bolo meio que misturado com outras ideias. Mas a gente tem que ter essa humildade, sabe? A humildade de saber que a gente chegou no topo sim, a gente merece estar no topo, a gente tem um diferencial absurdo que vai ser sempre histórico, mas a gente tem que ter essa humildade de aprender, olhar pro lado, ver o que precisa ser feito. E se a gente puder aplicar isso às nossas vidas também sempre, eu acho que isso sempre vai levar a gente a lugares muito bons. Eu tenho muita esperança que a nossa diversidade como nação, como povo, a nossa garra, a nossa força de ser brasileiro vai ajudar a gente a reencontrar esse caminho no futebol para nossa seleção
E, claro, não esqueçam que ano que vem também tem a Copa do Mundo Feminina, então eu espero que todo mundo também seja envolvido apoiando as meninas. E quem sabe um dia vai ser eu, né? Lá. Não custa sonhar. Mas, enfim, até lá a gente vai demonstrando esse apoio, essa força que a gente dá de, com a torcida, passar energia pro outro e esperar que a galera que tá representando o nosso Brasil possa trazer mais felicidades pra gente, especialmente no futebol, que é uma coisa tão importante pra gente. Enfim, galera, eu espero que esse vídeo tenha ressoado com alguém. Eu não... Fiquei meio assim, será que eu gravo? Será que eu não gravo? Porque eu não gosto de aqui no canal ficar dando muita opinião, mas essa opinião realmente não é com o intuito de criticar, e sim fazer uma reflexão também por eu estar aqui e vendo as coisas com talvez outros olhos. E enfim, às vezes também quando a gente tá nessas situações é bom compartilhar os nossos pensamentos, porque é uma dor compartilhada, né, que todo mundo tem num momento como esse, e às vezes a gente compartilhar o que a gente sente ajuda bastante. Então eu espero que tenham curtido esse vídeo, que talvez tenha ajudado vocês a também olharem as coisas de outra forma. Por enquanto, força para todos nós, vamos continuar apoiando o esporte sempre, seja de fora ou de dentro. E deixo meu abraço e nos vemos na próxima. Até lá, falou!